todos, me chamo Richelle. E eu, Samuel, e nós somos da turma 8. Nós, juntamente com nossa turma de aprendizagem comercial em serviços de supermercados, fizemos esse documentário com o tema autoestima e seus impactos na vida dos jovens dessa instituição. Mostrando que a autoestima ela não se resume apenas ao nosso físico, mas ao nosso social e dia a dia também. A autoestima ela é uma avaliação subjetiva e geral que uma pessoa tem de si mesma. É um termo utilizado para descrever como uma pessoa se enxerga, se respeita e se valoriza. Você precisa também diferenciar, não é mesmo, Samuel? Sim. A diferença de uma pessoa com alta autoestima e com baixa autoestima. Uma pessoa com alta autoestima, ela geralmente se sente confiante, consegue lidar com desafios e dificuldades e sempre buscando pelos seus objetivos. Samuel, conta pra eles como uma pessoa com baixa autoestima se sente. Bom, Richelle, uma pessoa com baixa autoestima pode se sentir insegura, ter medo de fracassar e ter dificuldade em se relacionar com os outros. E achar que não é capaz de realizar seus objetivos. E é importantíssimo lembrar que a autoestima ela pode ser influenciada por diversos fatores, incluindo a infância, fases da vida, feedbacks dos outros. No entanto, é importante também lembrar que a autoestima ela não é estática. Ela pode ser mudada ao longo do tempo, podendo ser desenvolvida e trabalhada por meio de ações, comportamentos positivos e saudáveis. Bom, estamos aqui com o Roberto, da turma 5. Bom, Roberto, o nosso laboratório de juventudes ele tem como tema autoestima. E a pergunta que eu tenho para você é o que você entende sobre autoestima, já que atualmente muitas pessoas têm a ideia errada ou até mesmo não sabem o que é autoestima. Bom, eu acho que a autoestima ela tá fora do que o pessoal fala só de estética. Eu acho que não tem a ver só com isso, tem a ver de como a pessoa se sente em questão de opiniões e esse tipo de coisa. Porque hoje em dia o pessoal tá focado muito em estética e a pessoa pode ser, sei lá, linda por fora e muito feia por dentro e não se sentir bonita por fora também. Entendi. Bom, estamos aqui com o Renan, da turma 3, e eu vou fazer algumas perguntas para ele. Bom, Renan, sabemos que atualmente a sociedade ela impõe um padrão, certo? E que muitas pessoas seguem esse padrão. E você segue esse padrão ou você tenta fugir deles? A verdade é que meu estilo, meu jeito, eu prefiro até fugir desses padrões, que eu não me sinto confortável em estar em certos tipos de padrões que a sociedade impõe nas pessoas. E eu acho que não é muito legal estar seguindo esses padrões, porque nós não somos nem robôs nem automatizados. E eu prefiro estar seguindo o meu jeito e o que eu quero. Tá certo. E bom, Renan, o nosso laboratório de juventudes é sobre autoestima. E nós gostaríamos de saber como a autoestima afeta a sua vida. Pra falar a verdade, eu tenho autoestima bem alta até. Eu não ligo muito pra essas coisas do que o pessoal tá falando. Tanto é que eu tô com uma fivela gigante pra fora e é uma coisa que muita gente fica olhando e tal, encarando, mas o que importa realmente pra mim é o que eu tô sentindo. Se eu tô bem comigo mesmo, se eu tô bem no jeito que eu me visto, no meu estilo, no meu jeito da minha vida que eu sigo, é isso que importa pra mim. Eu não me importo muito com o que as pessoas pensam, deixo de pensar de mim. Tá bom, então, obrigado. Olá Renan. a todos, estou agora aqui com a Graziellen, aluna da turma 3. Graziellen, a gente sabe que a autoestima é a confiança e que temos de nós mesmos. Como é que a autoestima afeta a sua vida? Hoje em dia não tanto, mas eu acho que na fase da minha adolescência afetou bastante. Mas acho que não foi de uma forma muito ruim, né? Eu sempre lidei muito bem com isso, não ligando muito. A Graziella, é bastante importante para a nossa autoestima e para a nossa confiança não se importar com o que as pessoas pensam sobre a gente, porque se a gente ficar ligando para o que os outros vão dizer, nossa autoestima sempre vai ficar lá embaixo. Graziella, as pessoas costumam atribuir a autoestima somente a aspectos da aparência física. Você se sente confortável com o seu corpo? Eu acho que tem um equilíbrio. Tem coisas que eu não gosto nele, mas tem coisas que eu gosto muito nele. Só que eu lido de um jeito que eu acho que eu digo que tudo bem e eu continuo em frente. Eu não ligo muito se o que eu não gosto no meu corpo, eu gosto de aceitar ele do jeito que ele é. Então você não se importa com os padrões de beleza que a sociedade impõe sobre nós? Não. Claro que às vezes eu me comparo, só que eu digo assim que tá tudo bem, porque isso não reflete muito em mim mesmo. Eu só olho por um momento e depois passa. Muito rápido. Grazielle, quais são as dicas de autoestima que você deixa para as pessoas que estão assistindo esse documentário? Que eu acho que elas têm que primeiro encontrar o amor nelas mesmas. No caso, o amor próprio.
Que eu acho que quando a gente se ama por dentro, conhece nossa personalidade e tenta encontrar nos outros também a personalidade das pessoas, eu acho que a gente acaba excluindo mais ou menos a aparência das pessoas e não liga tanto para isso. Então, o meu conselho principal é se amar primeiro, para depois tentar amar os outros. Obrigada, Graziele. Bom, estamos aqui agora com a Raila e, bom, nós sabemos que muitos fatores eles afetam a nossa autoestima e um deles que é muito falado é sobre o tom de pele. E nós queríamos saber se você se sente bem com o seu tom de pele. Sim, eu nunca tive problema em me relacionar, né? Mas só que eu sei que existe certo preconceito que quando eu chegava em um lugar eu procurava me associar. Isso é um tipo de racismo até contra outra cor, né? Eu costumava me relacionar primeiro com as pessoas assim do meu tom de pele, porque eu tinha medo de acontecer, que nunca aconteceu, mas eu tinha medo de alguma forma isso começar a atingir o meu psicológico. Como a autoestima afeta a sua vida? A autoestima, na verdade, eu sou uma pessoa que nunca liguei muito para isso, nunca pensei em entrar em padrões, porque eu acredito que cada pessoa, cada corpo é uma história. Então, eu nunca quis me comparar com as outras pessoas, porque eu sei o meu trajeto, eu já sei por tudo que eu passei, entendeu? Então, eu sei que ao longo daquilo eu vou ter cicatrizes que vai contar cada pedaço da história que eu já vivi. Então, eu acho que a pessoa tem que se aceitar e saber que cada marca que ficar nela vai ser para ela lembrar daquela história ou do que ela já passou. Tá bom, obrigado, Renan. Olá, estamos aqui agora com a Weslane, aluna da turma 3. Weslane, a gente sabe que no século XXI de agora, os jovens estão muito presos a seguir padrões da sociedade. Você se sente confortável com a sua autoestima? Sim. Até que assim, tipo, muitas pessoas não se sentem confortáveis justamente, às vezes, por causa do tom de pele, por se acharem feia e tal, mas eu me acho muito confortável, até porque eu não posso me julgar, me criticar por causa dos outros. Weslane, a gente sabe que tudo que a gente aprende dos nossos pais na infância fica programado na nossa mente. O que os seus pais contribuíram para que hoje em dia você tivesse uma autoestima elevada? Muita conversa, tipo, a gente sempre conversou e, no caso, eles sempre falaram que não era para eu escutar comentários negativos em relação a mim, que era sempre para eu acreditar em mim mesma. Você seguiu todos esses conselhos do seu pai? Sempre. Conseguiu lidar com esses desafios Sempre. que é na fase da infância? Sim, tem horas que, tipo, é paia porque a gente se sente mal por ver que ainda tem gente que comenta, mas passa. Weslane, a gente sabe que por não termos um emprego, por não termos uma condição financeira elevada, a gente se sente fora do padrão da sociedade. Você, em algum momento da sua vida, já se sentiu fora dos padrões da sociedade por algum motivo? Não, pelo que eu me lembro, não. Sempre fui mais na minha, sempre consegui me conter com tudo isso. Bom, estamos aqui com o Miguel, da turma 4. E, bom, Miguel, nós sabemos que muitas pessoas seguem um padrão na sociedade, que a própria sociedade impõe. E você segue esse padrão ou você tenta fugir deles? Olá, boa tarde, pessoal. Me chamo Miguel e, bem, como o nosso colega está falando, né? Questão dos padrões da sociedade, eu acho que a gente não deveria tentar fugir deles e também a gente não deveria trazer tanto para si, né? Eu acho que a gente tem que desenvolver o nosso próprio padrão de beleza da forma como a gente se sente confortável e feliz, né? Não tentar querer se mastigar, querer entrar em algum tipo de padrão, querer ficar com aquela ideia massiva, né? Não, tenho que entrar, tenho que seguir essa norma, essa regra que a sociedade impõe, mesmo que indiretamente, né? Mas a gente tem que tentar seguir o nosso próprio padrão, né? A fim de tentar deixar a vida mais leve, né? Tentar deixar a vida mais tranquila e poder viver feliz, né, pessoal? Que a gente não precisa tentar entrar em tipo de padrão, ser daquele jeito ou daquele outro. É tentar seguir da melhor forma, do jeito que você se sente bem e feliz, né? Eu creio que seja isso aí. Bom, Miguel, vamos fazer uma pergunta agora de como a autoestima afeta a sua vida. A minha vida em especial, ela não afeta tanto assim. Às vezes eu tenho, né, momentos de me sentir meio triste, meio mal e tal. Mas boa parte sempre tento me sentir bem, né? Até porque cada pessoa ela é especial e cada pessoa ela tem
o seu próprio especial, né? Seu próprio dom, sua própria aparência e tudo, né? E eu não acho que também a aparência seja tudo, mas a gente tem que se sentir feliz com ela, né? Em especial pra mim, eu me sinto bem, me sinto tranquilo. Olá, obrigado, Miguel. Estou agora aqui com o João, aluno da turma 4. João, a gente sabe que a autoestima é a valorização e a confiança que uma pessoa tem de si mesma. E você, o que entende sobre a autoestima? Bom, o que eu acho pela autoestima é a pessoa se sentir bem consigo mesmo, se sentir amor próprio, não ligar muito o que as pessoas falam. Se a pessoa te fizer crítica, não liga. O importante é você se sentir bem com você mesmo. Se vestir as roupas que você gosta, corte de cabelo que você quer pintar ou quiser fazer alguma coisa, não sei. Olá, estou agora com o João, aluno da turma 4. João, a gente sabe que a autoestima dia na nossa vida diversos problemas com a autoaceitação. É medo de ser quem nós somos. E você, algum momento da sua vida já se sentiu excluído pelo seu tom de pele? Com certeza, eu acredito que toda pessoa preta, né, em algum momento da vida já passou por algum tipo de discriminação e até de exclusão social. João, como você lidou diante dessas situações? Acredito eu também que com o passar dos anos a gente vai amadurecendo e vai entendendo que isso não é culpa nossa, porque muitas das vezes a gente, própria pessoa preta, a gente se culpa. E eu fui crescendo e amadurecendo e percebendo que isso não é culpa minha e acredito que isso só me fez me tornar mais forte. João, que bom que você se tornou bastante forte diante dessas situações. Como é que é a sua autoestima hoje em dia, depois desses fatores? Eu definiria como boa. Eu me sinto bem comigo mesmo, porque eu acredito que a autoestima é isso, a gente se sentir bem consigo mesmo, tanto com nosso mental, nosso físico, e eu me sinto. E com isso entendemos que os jovens aprendizes desta instituição estão com a autoestima em dia. Também o nosso documentário conta com a participação especial de profissionais na área da psicologia. Agora fiquem com o que eles dizem a respeito da autoestima. Entendendo que a autoestima não é um botão que liga e desliga, mas tem a ver com um desenvolvimento também psicológico. A autoestima, ela precisa ser regada, precisa ser trabalhada, né? E desse modo, a gente consegue trabalhar a autoestima se a gente consegue trabalhar o autoconhecimento, né? E entender, por exemplo, qual o conceito que a gente tem sobre nós mesmas, né? O conceito é uma parte do entendimento dessa autoestima. O que poderia prejudicar essa autoestima, né, seria, por exemplo, um pensamento ou uma ideia muito rígida sobre si mesmo. Por isso que eu falei que a autoestima ela pode ser um fator de proteção contra transtornos mentais. Pessoas, por exemplo, que têm um nível alto de ansiedade têm uma tendência a ter um crítico muito interno, porque no geral são pessoas que gostam de controlar, né, e aceitam muita dificuldade o erro, né? Trabalhar a autoestima é aceitar, dentro do nível de um conceito sobre si mesmo, que eu preciso ser o melhor para mim. Então, pessoas que costumam ter um chicotinho do lado, que se critica muito, que é muito rígido ou rígida consigo mesmo, são pessoas que geralmente têm um autoconceito negativo. Autoestima nada mais é do que a nossa capacidade de nos desenvolver constantemente para que a gente possa ter uma vida digna. Eu gosto muito de trabalhar com a ideia de que a autoestima ela não é uma coisa inata, né? Ou você tem ou não tem, nem é uma coisa herdada. A autoestima é algo que a gente vai constantemente desenvolver, né? É uma necessidade que a gente tem, né, de olhar mais para dentro, identificar, né, pontos obscuros, dificuldades e lapidar para que a gente possa ter uma vida com mais bem-estar. Porque sim, a autoestima ela nos protege, né? É um fator de proteção para os riscos relacionados a transtornos mentais, né? Questões de relacionamento. Então, protege a gente de situações como ansiedades, depressões, né? Então, é um fator de proteção.
E então, a gente precisa aprender a desenvolver a prática da autoestima. Uma pessoa jovem, né, é uma pessoa que está no começo, né, de uma vida. E muitas vezes esse desenvolvimento psicológico, ele se dá na arena da vida, né, no desenvolvimento das relações. Então, uma pessoa mais jovem é uma pessoa que ainda está se lapidando, que está se conhecendo, que está identificando, né, essa separação que eu estou falando, que é tão importante entre a gente e o outro. Então, para desenvolver, eu não sei se seria necessariamente hobbies, mas trabalhar esse autoconhecimento. Identificando o que é que você poderia fazer para fomentar, para aumentar a autoestima, né? E muitas vezes é identificando o que é o seu limite, o que é que você gosta, o que é que você não gosta. Então, assim, não tem como existir um hobby em específico. A autoimagem, né, que é essa ideia de como a gente se vê, ela não necessariamente ela tá focada no espelho, né? Ou seja, eu vou comprar uma roupa nova ou vou mudar o cabelo. Isso são coisas que você pode vir a fazer. Mas se a ideia da autoimagem, ela é muito mais do que o que se mostra como um padrão de beleza, mas é aquilo que você identifica sobre você. Então, para melhorar a autoestima, precisa trabalhar nesses pilares, né, que eu falei, o autoconceito, a ideia da autoimagem, o autorreforço e a autoeficácia. São aspectos que você pode vir a desenvolver. Partindo do entendimento de que não existe felicidade sem autorrespeito, para que tenhamos, né, um relacionamento saudável, a gente precisa respeitar e compreender muito bem quais são as nossas forças, quais são as nossas virtudes, quais são as nossas necessidades emocionais. E num relacionamento saudável, a gente precisa entender os limites entre a gente e o outro. E isso só se dá com o autoconhecimento, identificando todas essas características que nos fazem diferente do outro. Então, não há felicidade sem autorrespeito. Então, por isso, muitos relacionamentos não são saudáveis. E não são saudáveis porque, na maioria das vezes, as pessoas não se respeitam. E não respeitam os seus próprios limites e não têm o conhecimento para identificar as suas necessidades emocionais nos relacionamentos. Então, uma pessoa que tem baixa autoestima passa por cima de si mesmo, aceita situações de abuso, acaba se subjugando demais, ou sendo passivo demais ou passiva demais. E isso, por si só, né, atrapalha qualquer tipo de relacionamento. Não há uma relação genuína com o outro. É preciso entender que um relacionamento saudável se dá numa troca saudável entre dar e receber. E quando a gente falta... Olá, meu nome é Naís Oliveira, sou psicóloga clínica. Estou passando aqui para conversar com vocês sobre autoestima. O que é esse negócio que todo mundo fala, que todo mundo diz que você tem que ter autoestima, mas afinal de contas, o que é autoestima? Então, autoestima é a imagem e a opinião positiva ou negativa que você tem de você mesmo. É o valor que você atribui a você, tanto em questões físicas como mentais. Então, é basicamente o valor que você dá para você mesmo, com base em todas as suas características. Como que ela surge, como que ela se desenvolve? Através das nossas experiências pessoais, inicia ali com o nosso relacionamento com os nossos pais. Ela desenvolve também a partir das nossas emoções, dos nossos posicionamentos, das nossas experiências sociais. Basicamente, dessa forma, ela vai se estendendo e se repetindo aí ao longo da vida. Mas o que causa? O que uma autoestima, a falta de uma autoestima elevada pode causar na vida do ser humano? Muitos prejuízos, basicamente. Pessoas que têm uma baixa autoestima, que falta um pouco de uma autoestima mais elevada, elas tendem a, às vezes, se relacionar ou ter relacionamentos ruins, a ser aquela pessoa no trabalho
onde fica sobrecarregada, onde não consegue dizer não, onde está insatisfeita e não consegue fazer nada para melhorar a satisfação. É a pessoa que ela se relaciona socialmente de uma forma mais tímida, ou às vezes se relaciona socialmente, ela se sobrecarrega, ela sempre está muito preocupada com o outro. Basicamente, uma pessoa com uma autoestima baixa, uma baixa autoestima, ela tende a se posicionar de uma forma mais recuada, de uma forma que traga mais prejuízo para ela. Então, acaba atrapalhando em todas as áreas da nossa vida, no geral mesmo, tá? Mas o que a gente pode fazer para desenvolver essa autoestima? O que a gente pode fazer para melhorar ela? Com coisinhas muito básicas, como, por exemplo, autoconhecimento. Investir em autoconhecimento é a principal fonte da gente melhorar a nossa autoestima. Então, saber por que as coisas te doem, por que as coisas te machucam, o que você gosta, o que você não gosta, o que você aceita, o que você não aceita. Então, investir em autoconhecimento é muito bom. Como que faz isso? A partir de lazer, de hobbies, de experimentar, de ter outras experiências, você vai se percebendo e se conhecendo. Mas também dá para investir em outras coisinhas, como, por exemplo, dizer não. Dizer não é extremamente importante para a nossa autoestima. É a forma de você colocar limite nas coisas. Mas dá também para diminuir as comparações. É muito importante. Que nenhuma autoestima ela se sustenta com tantas comparações. Então, reduzir comparações, dizer não, que é colocar limites, cuidar de si fisicamente e mentalmente, cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental. Concluímos que a autoestima do jovem aprendiz dessa instituição está em dia. Com isso, podemos ver que eles enfrentaram suas dificuldades e seus desafios e se aceitaram do jeito que realmente são. Muitas pessoas acreditam que a sua autoestima pode ser encontrada em uma vitrine, numa loja online ou até mesmo em outras pessoas. Mas o que elas não sabem é que a autoestima delas está onde elas menos procuram, dentro do seu próprio ser. Exatamente. Como a Richelle disse, a autoestima é sobre nós mesmos, sobre conhecer quem nós realmente somos e nos aceitar. É perceber que não existe nada nesse mundo que seja pequeno para nós e que não precisamos nos diminuir para se encaixar em padrões, relacionamentos, em nada que a sociedade nos impõe. Lembre-se sempre de praticar autoconhecimento, autocuidado. Exatamente. Também pratique exercícios que façam com que você se sinta bem. Conheça novos hobbies e conheça você mesmo. Pratique sempre atividades que estimulam a sua autoestima. Lembre-se, é você contra você. Seja quem você é. A sua liberdade vale mais que os padrões.